A gente falou sobre Abraão, eu falei sobre o chamado que ele teve e sobre a importância de Abraão dentro do contexto bíblico, principalmente em relação à contribuição que ele deu para as tribos de Israel. Só que o interessante em relação a Abraão é que quando Deus chama Abraão, e aí você conhece o texto, Deus vai falar para ele sair da terra da parentela dele e para uma terra desconhecida, uma terra onde ele não conhecia e ele não sabia o que iria acontecer. E o que eu acho interessante nessa história é que Abraão ele não questionou Deus, mesmo não conhecendo Yahvé. Por quê, galera? Quando a gente olha para Abraão, a gente percebe que Abraão era um homem pagão, ou seja, ele não conhecia o Deus criador dos céus e da terra, e aí ele é chamado, ele recebe um chamado e ele sai. Mas o porquê que eu estou trazendo esse texto para vocês? Em alguns momentos, Deus vai nos chamar, seja para uma missão dentro da igreja ou até fora dela, e esse chamado, em alguns momentos, ou em quase todos, Deus ele não nos diz o que vai acontecer. E a gente precisa confiar da mesma forma como Abraão ele confiou em Deus. Abraão não questiona. Você não vai ver relatos bíblicos de Abraão falando assim, mas o porquê que eu tenho que ir? Como que vai ser essa minha trajetória? Ele não questiona isso com Deus, nem com a esposa dele. Ele simplesmente obedece. E eu sei que é difícil quando Deus ele nos pede algo, quando Deus tem um propósito nas nossas vidas e às vezes a gente questiona, mas vai dar certo? Será que Deus ele vai ser comigo? Ele vai me abençoar nessa trajetória, nessa jornada? E a resposta, galera, é que sim. Da mesma forma que Deus ele abençoou a vida de Abraão, que Deus fez com que Abraão prosperasse, Deus também ele nos faz prosperar. Só que o X da questão é a confiança. A gente precisa confiar em Deus e essa confiança, eu diria que tem que ser uma confiança cega. Abraão não sabia para onde ele estava indo, mas ele foi. E às vezes é assim, a gente não conhece o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã ou daqui a um ano, e ainda assim a gente precisa confiar, porque quem está na direção, quem está nos guiando, ou pelo menos quem deve nos guiar, é justamente o nosso Deus Criador dos céus e da terra. Que você entenda que em todos os momentos na sua vida, Deus ele está com você, todos os dias quando você acorda, ou você fazendo uma oração, ou você não elevando os seus pensamentos ao Criador, ainda assim Deus ele está do seu lado. E todas as lutas que você enfrenta, ou os projetos que Deus faz nascer dentro do seu coração, que você não esqueça que Ele está do seu lado. Tem uma música, e aí é uma música muito antiga, eu acabo revelando um pouco da minha idade, e a música fala que Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes e tirando os espinhos. E realmente é isso, tá, galera? Quando a gente confia em Deus, quando a gente entrega os nossos planos a Deus, Ele vai à nossa frente. Ele vai quebrando as correntes, tudo aquilo que nos prende a mesmice, que nos prende a derrota, Ele tira os espinhos. A gente acaba em algum momento ou outro se entristecendo, tendo uma luta, faz parte da nossa jornada, faz parte da rotina ou da vivência humana, mas mesmo assim Deus está ao nosso lado. E que você não esqueça disso, que a partir de hoje, todos os dias quando você levantar, que você entregue o seu dia a Deus, que você entregue os seus projetos a Deus, que você entregue os seus planos a Deus, porque se você confiar nele e entregar a sua vida a Ele, Ele vai te abençoar. Eu sempre falo, não no seu tempo, não da forma como você quer, mas Ele vai te abençoar. Deus ele tem planos para a sua vida, da mesma forma que Ele tinha planos para a vida de Abraão, basta você confiar. Uma resposta que eu tive durante essa semana,
E aí eu perguntei para Deus por que em alguns momentos a gente acaba sofrendo tanto e passando tantas dificuldades, que a gente enfrenta lutas no nosso dia a dia. E aí a resposta mais clássica é: mas isso é em função do pecado. Desde que o pecado entrou no mundo, a gente sofre, o sofrimento existe. E eu quero trazer aqui uma resposta diferente. Às vezes a gente sofre não simplesmente por conta do pecado ou porque Satanás está nesse mundo, mas porque a gente teima em não seguir ou ouvir a voz de Deus. A gente tem o caminho que Deus ele traçou para as nossas vidas. Deus traçou um caminho para a sua vida, só que a gente, ao invés de seguir os planos de Deus, a gente segue o nosso próprio coração e se baseia no nosso próprio entendimento. E aí quando a gente faz isso, a gente acaba quebrando a cara, a gente acaba sofrendo, se decepcionando. Então que você tenha fé em Deus, entregue os seus planos a Deus, e se você tiver um coração um pouco duro, porque às vezes eu tenho meu coração duro também, você peça para Deus fazer com que você aceite os planos que Ele tem na sua vida. E aí a partir desse momento a sua vida ela vai ter um fluxo melhor, tá? E é isso, tá bom, galera? Abraço para vocês e provavelmente aí durante essa semana a gente continua com a playlist Bíblia Comentada. Estamos ainda no livro de Gênesis. Abraço e um beijo para todos vocês.